entramos em Paulo? Paulo foi treinado na seita mais rigorosa dos judeus, que é a seita dos fariseus. Foi treinado aos pés do maior mestre dos seus dias, que era Gamaliel. Portanto, alguém muito fiel teologicamente à religião. Ora, nessa religião e nesse conceito teológico, Israel aguardava o Messias. Mas o conceito de um Messias era de um general, de um político, de um grande imperador que venceria o Império Romano, que se tornaria o Senhor de toda a terra. Agora, quando Jesus de Nazaré aparece, eles não aceitaram. E são as autoridades religiosas, portanto, aqueles que estavam sobre Saulo, os que entregam Jesus e pedem a sua crucificação. Não se deram por vencido com a morte de Jesus, começaram a perseguir todos os judeus que se convertiam a Cristo ou abraçavam a Jesus de Nazaré como Messias. Então a mente de Saulo, ela está forjada dentro de uma teologia. E ele era fiel. Ele realmente, porque a seita dos fariseus, às vezes quando você usa o termo fariseu, pensa, fariseu. O que Jesus condenou não foi o ensino dos fariseus, mas por você dizer uma coisa e fazer outra, pregar uma coisa e fazer outra, a hipocrisia. Mas agora, ele era tão zeloso que se tornou fanático. Ele foi quem segurou as vestes de Estevão quando foi apedrejado. E recebeu cartas do sumo sacerdote porque não se contentou em perseguir os cristãos em Jerusalém. Então ele vai para Damasco. A primeira coisa que ocorre na experiência de Paulo, que não é na realidade o que ocorre com todos nós, é um encontro sobrenatural, porque Deus tinha um propósito. Deus tinha um propósito para a vida de Paulo. Paulo era o escolhido, mesmo que ele não soubesse. Claro que ele manifestava características muito importantes para a obra que o Senhor Jesus tinha para ele. Mas o que dá um nó na cabeça de Paulo é que ele é tomado por uma manifestação sobrenatural. Há uma visão, há uma luz forte, ele está montado num cavalo, uma luz muito forte. Ele cai do cavalo, cai literalmente do cavalo, vai ao chão. É um susto, quer dizer, sobrenatural, uma luz intensa. E a voz? Saulo, Saulo, por que me persegues? Uau! Esse pensamento que chega à sua mente o deixa atônito. Mas quem és tu? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Nas versões mais antigas, no versículo 5 do capítulo 9 diz: dura coisa é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Dura coisa é para ti recalcitrar contra os aguilhões. O que é que Jesus quer dizer com isso? É a figura, imagine, de um cavalo, em que o cavaleiro monta e usa esporas, as esporas. Então, se o cavalo não quer avançar, ele vai sentir o ferir das esporas. O aguilhão era aquilo que alguém que vai conduzir uma junta de bois usava. Então você vai conduzindo os bois. Se eles não andam, você vai com aguilhão. Tchum, tchum. O que é recalcitrar? Você lutar contra esses aguilhões. É duro para o cavalo, para o boi, para a vaca.
não obedecer a esses empurrões que ferem. Então, quando Jesus usa isso para Paulo, dura para ti, Jesus está dizendo que ele já estava debaixo de aguilhões, lutando contra eles. Então, já era o pensamento de Paulo, lutando contra quê? O que era isso? A convicção do Espírito Santo dentro dele. Quando vieram essas coisas? Quando da morte de Estevão. Certamente, eu não tenho dúvidas. Não está explícito, mas você tem que analisar um texto à luz de todo o seu contexto. Ele segurava as vestes dos que estavam apedrejando Estevão. E o texto diz que o rosto dele resplandeceu. E Estevão fez uma oração. Ele disse: eu vejo os céus abertos, Jesus à direita do Pai. Eu vejo. Ele tem uma visão, fala, eles escutam, não querem ouvir, mas Paulo estava olhando, estava vendo. Seu rosto mudou, seu rosto foi transformado. E Estevão faz uma oração semelhante à de Jesus. Jesus disse: não lhes imputes este pecado, não sabem o que fazem. E Estevão faz a oração semelhante a Jesus. Na realidade, esta intercessão de Estevão pelos seus algozes abriu o caminho para que o Espírito Santo trabalhasse no coração de Saulo. Então, a partir daquele momento, eu tenho a certeza que quando Jesus diz, duro é para te recalcitrar, então tu estás passando por uma batalha na mente muito forte. Porque tu ouviste a pregação de Estevão, e Estevão, no capítulo 7, faz uma pregação que pega toda a história, ele faz uma resenha. Quer saber a resenha de Israel? Leia o capítulo 7 de Atos, está ali. Ele ouviu aquela pregação e quando ele tem a visão dos céus abertos, seu rosto resplandece, ele ouve aquela oração e aquilo ficou na retina, ficou lá dentro dos seus ouvidos retinindo, mas a batalha da mente entre a sua teologia, entre o ser contra Jesus e a glória que ele viu no rosto de Estevão, a revelação. Então, há uma experiência sobrenatural. Então, Satanás sempre vai trabalhar com a mente, com pensamentos, às vezes, no caso, teologia, claro, ele estudou bem a Bíblia, mas agora a sua teologia lhe impedia de reconhecer em Jesus o Messias. E então, quando Jesus vem sobrenaturalmente e pergunta, quem és tu? Duro é para te recalcitrar, imediatamente ele se rende. Que queres que eu faça? Que queres que eu faça? Por que ele pode dizer isso? Porque nós temos uma batalha na mente, sim, mas somos sinceros, o Espírito Santo também começa a jogar os seus pensamentos, seu aguilhãozinho, que chamamos isso convicção. Ele virá para convencer o mundo do pecado, da justiça, do juízo, do pecado, da justiça, porque não crê em mim, mostrando que Jesus era justo, morreu pelos nossos pecados. Ele fica cego por causa da luz, vem Ananias e o batiza, mas o que ele faz depois? Era tão forte o conflito entre tudo que ele aprendeu na vida, na sua forma de pensar, de ver o mundo, de ver as pessoas, de ver a religião, que ele foi para o deserto da Arábia. 3 anos. 3 anos. Esse homem tão religioso, tão culto, ele conhecia bem o grego, o evangelho veio para todos, e Jesus disse que ele seria uma luz para os gentios. Uma luz para os gentios. O que os apóstolos não podiam ser, porque estavam muito talhados aos próprios preconceitos do judaísmo, de não conviver, de não entrar numa casa, de não comer com um gentio. E a própria língua, porque a língua universal se tornou o grego. Paulo falava o grego, Paulo nasceu e se criou numa cidade gentílica, em Tarso. E então ele vai. A Bíblia não faz uma descrição do que ocorria ali, mas ele volta com uma revelação de Jesus que ninguém teve. Por isso daí os livros que você falou. Então Paulo
travou uma batalha e, com certeza, para vencer a batalha da mente, o Espírito Santo veio ao seu encontro. O Espírito Santo que ele recebeu ali, quando Ananias impôs as mãos sobre ele, o ajudou. Claro, as batalhas de Paulo são diferentes das nossas, não é? Porque nós podemos ter tido uma experiência com Cristo, mas nós continuamos a enfrentar batalhas na nossa mente. E aí, já que você trouxe Paulo, ele nos dá a pista. Em Romanos, no capítulo 12, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos vivos em sacrifício vivo, que vos apresenteis os próprios corpos em sacrifício vivo. E roga o quê? Parte para renovação da mente, que seria ganhe a batalha na mente. Você chegou a Cristo, mas traz muita coisa na sua mente, muitas mentiras de Satanás sobre você, sobre Deus, sobre as pessoas, sobre o mundo, sobre as circunstâncias. Todos nós acumulamos, primeiro com os nossos pais, que não eram perfeitos e muitas vezes ímpios, uns que nem criam em Deus, outros que estão metidos em feitiçaria, em idolatria. Aí vamos para a escola. O que é que recebemos? As influências do nosso professor. Então nós temos camadas dentro de nós, de conceitos, de princípios, que não vieram do reino de Deus. Então a gente nem sabe o que é certo e o que é errado, porque aquilo se tornou o nosso fabric, como dizem em inglês, a nossa estrutura de raciocínio. Então, de repente, nós nos deparamos com um encontro com Cristo. Uau! Nascemos de novo. Tudo é novo. Olhamos para a Bíblia, primeiro não entendemos nada. Aí depois, pouco a pouco, é como um bebezinho mesmo. A gente vai crescendo e tem que entrar logo. Uau, mas isto... eu sempre pensei que isso estava certo. Agora descubro que estava errado. Uau, eu sempre vivi assim. Agora tenho que viver assim. Então é uma batalha na mente. E existem duas forças, o bem e o mal. Esses dois poderes disputam o controle da nossa mente. Deus nos fez. Somos dele por direito de criação. Mas nós nos vendemos ao pecado e Satanás se acha no direito também de nos controlar. Então, de um lado, por isso que Paulo fala dessa guerra. Paulo, né? Ele vai falar numa guerra. O bem que eu quero fazer não faço. O mal que eu não quero está diante de mim. Uau! E então fica. E ele diz que a minha carne luta contra o meu espírito. Mas eu vivo com a minha carne, eu não morri. Então, quer dizer, todos os santos dias eu enfrento uma batalha entre a carne e o espírito. A carne me puxa para o pecado, o espírito me puxa para Deus, e tudo vem para onde? Para a minha mente. Vem tudo para a minha mente, porque a batalha se ganha ou se perde na mente. Aí onde ele entra, e lá acho que foi no primeiro podcast dessa série, eu trouxe aqui a versão TPT do texto, né, quando... transformai-vos, o comum diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Mas eu gosto aqui da versão A Paixão, porque disseca, né? Parai, né? De imitar os ideais e opiniões da cultura ao vosso redor, porque ela é influenciada pelo Deus deste século. É aí onde traz a nós o pensamento do mundo, de você querer tirar proveito das pessoas, quer subir, pisa nos outros, da inveja. Todos esses pensamentos e sentimentos tóxicos vêm do príncipe deste mundo. Por isso, Paulo diz: ei, gente, pare de imitar essas opiniões, esses pensamentos ao vosso redor, mas sede inteiramente transformados. Então, a transformação vem de dentro. E ele diz: quem é que vai fazer essa transformação? O Espírito Santo. Você sozinho, meu filho, não consegue mudar. Eu não posso mudar a mim mesmo por mim, com minha força. Eu não tenho força. Por isso que ele diz: o bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero está diante de mim. Miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo desta morte? Mas aí ele diz: graças a Deus, que em Cristo nos conduz em triunfo. Por quê? Porque o Espírito de vida que veio em nós nos liberta
deste poder, deste domínio. Aí eu começo a aprender o quê? O pecado não vai ter domínio sobre vós. É verdade que eu nasci debaixo da casa do patrão pecado, mas eu morri para o pecado, cortei minha relação com ele, agora eu nasci na casa do patrão justiça, de Deus. Aí ele diz, então não entregue mais os seus membros, você não tem mais obrigação nenhuma de obedecer Satanás. Para a gente ser mais claro, né? De obedecer estes impulsos, de obedecer. Não, você não tem mais obrigação, ele não tem autoridade legal. Ele não tem. Eu digo, Satanás trabalha com um pacote de mentiras e nos conserva ignorantes. Você não pode, você não consegue. Agora, quando eu descubro que tudo posso, que eu consigo, que eu sou mais que vencedor, ei, sai da minha frente, Satanás, tu estás vencido, derrotado, tudo posso naquele que me fortalece, tu não tens poder em mim, tu não tens autoridade sobre a minha vida. Então, ele diz, transformados pelo Espírito Santo. Como? Por meio de uma reforma total de como pensais. Então, é aqui, ó, nós temos uma programação aqui, muda o chip da cabecinha, tá? Vamos tirar o chip do diabo, com todas as suas mentiras, e pôr o chip de Deus, o chip da palavra. Vamos fazer agora um download das promessas de Deus. Vamos fazer no iCloud, agora a gente faz o download. Agora vamos fazer um download das promessas. Aí ele diz que isso vos capacitará a discernir a vontade de Deus enquanto viveis uma vida linda, satisfatória e perfeita aos seus olhos. Então é por aí que vencemos a batalha da mente.